Olá, família Pílulas do ECA, tudo bem com vocês? Gil Borges e Ana Paula Bertin, aqui com vocês para que nós possamos discutir mais um tema interessante referente à infância e juventude. Oi, Ana, Oi, Gil, tudo bem? vamos lá para mais um tema? Para mais um tema. Aliás, a gente precisa esclarecer aqui que sempre que houver um tema polêmico durante a semana, nós vamos gravar um vídeo e trazer, porque a gente entende que é do interesse de todos as orientações que a gente dá. Hoje o tema especial é falar sobre as benditas das creches clandestinas, onde é que conselho entra, onde é que conselho atua, como é que deve ser a ação conselheira a partir disso, a partir dessas denúncias. Então, mas antes da gente entrar no nosso tema, que será as creches comunitárias clandestinas e atuação do Conselho Tutelar, quero pedir para todos curtirem a nossa fanpage no Facebook, se inscrever no canal do YouTube, acionar o sininho e nosso Instagram. Siga-nos no Instagram e todos esses links vão estar aí disponibilizados na legenda. Então vamos lá. Nos grupos estão aparecendo perguntas referentes às creches clandestinas, às creches comunitárias clandestinas, onde alguém da sociedade, alguém da comunidade está recebendo os filhos dos vizinhos para que os vizinhos possam trabalhar, especialmente durante esse período de pandemia. E aí vem a pergunta: aonde está a atuação do Conselho Tutelar frente a uma situação como essa? Bom, primeiro acho que a gente tem que esclarecer o conceito de creche. A creche, ela não tem por objetivo ser um depósito de crianças, como as pessoas ainda no senso comum entendem. Então, dizer que existe uma creche clandestina é uma forma equivocada de fazer alguma comunicação. Quando se trata de um estabelecimento de ensino, que é a creche, ela tem que estar inscrita lá na Secretaria da Educação, tem um trâmite todo para abrir, para poder funcionar. Mas o que chega para a gente com o nome comum de creche clandestina, ou de hotelzinho, ou seja lá do que for, nosso entendimento é que trata-se de um programa comunitário onde alguém, para suprir a necessidade desses pais ou dessas mães que trabalham fora e não têm onde deixar seus filhos, deixam lá com a vizinha. Esse é o nosso entendimento. Então, qual é a nossa percepção? Daí fala assim, liga para o conselho tutelar e diz: as crianças não param de chorar aqui. E aí vai aumentando. Nossa, estou escutando gente gritar com as crianças. E vai avolumando o número de violação de direito para forçar que o conselho vá até lá. E uma Então, coisa que começa com um grito, daqui a pouco você é falado em violência psicológica, daqui a pouco vira agressão física, daqui a pouco vira, não, tá espancando. E aí essa sequência gera uma necessidade de avaliação pelos órgãos competentes. E aí a dúvida é quais seriam esses órgãos competentes, porque para o Estatuto da Criança e do Adolescente, a fiscalização que o Conselho Tutelar, e aí, como sempre, nós temos aquela situação de quererem pôr o Conselho Tutelar em todas as situações que envolvem, de uma maneira ou outra, criança e adolescente, não competiria, porque não faz parte daquele rol lá do artigo 90 e esse tipo ou essa modalidade de atividade. Por isso que nós estamos conversando com vocês para esclarecer de quem seria essa competência. por outro lado, Gil, é importante a gente pensar que se esse núcleo, onde estão essas crianças, for considerado como um núcleo assistencial, ou seja, aqueles programas que são cadastrados no CMDCA como projeto de contraturno, para que as crianças fiquem, essa instituição, esse serviço só poderia funcionar com a autorização do CMDCA. Então, ou a gente coloca para a educação fiscalizar,
em se tratando de creche, ou se houver o entendimento que trata-se de um programa assistencial para alívio dos pais ter onde deixar as crianças, porque hoje nós temos aí famílias com um número reduzido de avô, tia, alguém que possa oferecer esse cuidado, e nesse caso entraria a mão do Estado. Então, vamos pensar assim. Então, estamos falando talvez de uma instituição assistencial, de um programa comunitário que fica com essas crianças fazendo o papel de terceiro setor, mesmo que seja em qualquer modalidade. Cadê o CMDCA que está deixando funcionar? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Agora, vamos falar de conselho tutelar. Quando Deixa é eu que... só avisar, ó, a gente está colocando aqui as legendas do artigo da lei, para que vocês acompanhem aí, ó, que a Ana acabou de dizer. As entidades somente poderão funcionar depois de registrada no CMDCA. Então, se for olhado por essa vertente, nós teremos a fundamentação do que nós estamos dizendo aqui nesse artigo 91. Então, completando sobre quando a gente fala da comunidade, falando aí de um programa assistencial da comunidade, a gente precisa lembrar também lá do artigo 4º, que fala que é dever de quem? Da família, da comunidade, da sociedade e do Estado. Se é dever da comunidade, qual é o problema de uma vizinha, de alguém da comunidade, se prontificar a ficar com essas crianças? Nenhum. Ah, mas estão deixando 50 aqui para ela, R$ 100 por mês. Porque ela compra fruta e dá para as crianças. Ou ela está cobrando a quantia X. Qual é a diferença de eu contratar uma babá e trazer para minha casa? E qual a diferença de eu deixar meu filho aos cuidados de alguém da comunidade? Já que é dever de todos. Então, fica mais essa provocação. Mas vamos entrar propriamente agora na ação conselheira. Quando é que começa a ação conselheira? Vamos olhar lá para o artigo 4º. Qual é o direito violado? Qual é? Se é dever da família, da comunidade, da sociedade e do Estado, e não tem direito violado, ou então vem essas ligações. Tá chorando demais, estou escutando grito. Existe aí um direito violado? Sim. Quem é que está violando o direito? Deixa eu fazer uma observação, porque nós precisamos também lembrar da ameaça da violação do direito. Porque nós temos o costume de dizer direito, qual é o direito violado, mas a gente deveria estar sempre dizendo, mas não é um costume, só para deixar isso claro. Qual é a ameaça ou a violação de direito que tem no presente caso? Então, nós precisamos responder que, à luz do estatuto, nós não conseguimos identificar uma violação de direito no ato da pessoa cuidar de outras crianças para os seus vizinhos, os seus amigos, ou a pessoa que até pague por isso. Até porque, né, Gil, lá no artigo 18b, está escrito que qualquer pessoa que assume a incumbência de cuidar de uma criança, ela não pode usar de forma nenhuma da violência contra a criança. Uhum. Talvez seja necessário esclarecer isso, por quê? Porque quando existe uma violência cometida contra a criança, seja ela onde for, pode ser na residência, pode ser na casa da família, pode ser na tal da creche clandestina, pode ser na própria escola oficial, pode ser dentro de um estabelecimento de ensino, de saúde, de assistência. Se ocorrer a violência contra a criança, aquela pessoa que está ouvindo os gritos, ela tem que acionar imediatamente a polícia militar. É a polícia militar quem tem a incumbência, como segurança pública, de verificação de crime. De avaliar se aquele realmente é um crime que está Ou acontecendo, se e não aí é. vai virar para responsabilização. Mas a gente também tem um outro lado, porque a polícia vai fazer o papel dela, a gente tem outro lado. O município fiscaliza os seus serviços através dos seus fiscais. E aí seria responsabilidade desses fiscais municipais atuar referente
a essas creches clandestinas comunitárias. Por quê? Veja, é um serviço que não está organizado, ele não está dentro de uma política pública, ele é uma situação privada, é um acordo que se faz entre pais e a pessoa, e ele não está regulamentado em lugar nenhum. Então, precisa-se estar registrado, precisa virar uma empresa, precisa, né, estar organizado administrativamente esse local ou empresarialmente para que ele possa fornecer um serviço. Senão, você cai num problema fiscal e cai em outros problemas que o município tem poder de polícia para vetar. Quando você fala em fiscalização, o que a gente percebe é que esse hábito de acionar conselho tutelar, e a gente vê alguns conselheiros fazendo também a confusão de encaixar esse tipo de estabelecimento lá no artigo 90. O que é um erro e grave, né? O que é um erro e é grave. Então, vamos trazer isso aqui um pouquinho para o terreno das hipóteses. Me avisei. Tô ligando porque estou escutando choro, tem um monte de criança aqui e tal. Precisa vir. A criança está chorando. O que eu faço? Eu, conselho tutelar, vou lá e bato palma. Boa tarde. Tem criança chorando aqui? Tem sim. Está desmamando. Criança é manhosa. Porque isso acontece dentro de casa. Você tem filho pequeno, né? Os meus já cresceram, mas criança é assim mesmo. Às vezes você não atende no momento que ela precisa, ela vai chorar. Isso significa maus tratos? Então, quem tem competência para verificação de maus tratos? Se a polícia chegar, a criança estiver chorando, enlouquecida lá dentro, corta ou enlouquecida. A criança estiver chorando copiosamente, então talvez haja uma possibilidade de estar havendo uma violação de direito. E eu quero ver, polícia, tem o direito de querer ver. O que está acontecendo com essa criança? Não é nada, senhor. Olha lá, a criança chora. É a manhãzinha, da hora de dormir, enfim. Não está acontecendo nada? Beleza, tchau. Mas o que o conselheiro tutelar precisa entender é que ele não é autoridade para entrar na casa de ninguém. E quando a gente fala das tais creches clandestinas, nós não estamos falando de uma entidade cadastrada. Então, o conselho tutelar não vai fiscalizar se tem documento, se não tem. Qual é a modalidade? O primeiro a receber a informação de que existe um serviço em funcionamento sem o cadastro no Conselho Municipal de Direito é o próprio Conselho Municipal de Direito. Está funcionando, não pode funcionar sem autorização de vocês. Por que a gente fala sem autorização de vocês? Porque o CMDCA tem a obrigação de juntar toda a documentação que faz uma empresa ou uma entidade legal. O Conselho Tutelar não tem habilidade para ver se tem alvará do bombeiro, se tem CNPJ, se a atividade fim dela é a mesma, ela pode fazer o que ela está fazendo. Então, o Conselho Municipal de Direito, quando ele autoriza o funcionamento, é porque, em tese, está tudo legalizado. Tudo. Ele já viu se aquilo tem validade ou não tem, ou se enquadra como um programa. Exatamente. Então, gente, vamos sacramentar isso. O Conselho Tutelar não fiscaliza. O CMDCA, se for o caso, vai precisar avaliar se ele vai entender esse local como um serviço que ele deva registrar e cadastrar, conforme o artigo 91, mas a fiscalização, se houver um crime, a polícia tem o seu papel e os fiscais da prefeitura, geralmente chamados fiscais de postura, em outros municípios pode ter outros nomes, é que vai avaliar o serviço que está sendo prestado e a forma como está sendo prestado. Se houver uma violação de direito de fato, aí o conselho vai atender a família, vai atender a criança, vai aplicar as medidas de proteção. Se precisar encaminhar para um órgão ou para o outro, ou para um serviço ou para o outro, o conselho fará o seu papel após a atuação da polícia e após a atuação dos fiscais de postura. Fazendo só mais uma colocação. Quando a gente observa que, pela falta de políticas públicas,
a sociedade civil se organiza, ou a comunidade se organiza, para abrir um estabelecimento, para suprir a oferta irregular ou não oferecimento de serviço, que é o que está acontecendo agora por conta da pandemia, o Conselho Tutelar ele precisa observar lá no artigo 208 que a não oferecimento ou a oferta irregular de serviço precisa ser reportada ao Ministério Público, porque a comunidade está se organizando. Então, se alguém neste momento está violando algum direito ou não está cumprindo o seu papel, esse alguém é o Estado, é o município. Então, caso vocês tomem conhecimento e verifiquem que não há violação de direito ou o grito da criança, a polícia foi lá, constatou, não é, a criança chorou porque estava na hora do soninho, enfim, por N motivos, a polícia não constatou nenhum crime, nenhuma violência contra a criança, não percam de vista que, sendo papel do Estado ofertar os programas de contraturno ou qualquer outro projeto, não deixem de comunicar o Ministério Público que a oferta irregular está gerando uma ameaça de violação de direito, porque a gente não pode esquecer que nós estamos em tempo de pandemia. E em tempo de pandemia, essas crianças precisam ficar em algum lugar. E considerando que a criança e o adolescente é prioridade absoluta, conforme versa lá o artigo 227 da Constituição Federal, nós não podemos fechar os olhos. Essas crianças precisam ficar em algum lugar de forma segura e quem tem que assegurar isso ainda é o Estado. Agora você me pergunta, fechou? E agora? Fechou, Gil? É isso aí. Bom, pessoal, Bom, pessoal, fechando mais um vídeo, pedimos para vocês nos seguirem pelo Instagram, pílulas_do_ECA, curtirem nossa fanpage no Facebook, facebook.com/pílulas do ECA, e também este canal no YouTube.